bem-vindos ao 20º episódio do nosso Itscast. E hoje nós temos aqui uma bela surpresa, hein, Paulinho? Uma grande autoridade do nosso estado. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de contar a história dele, né? Apresenta aí o nosso grande convidado. Rapaz, o Itscast começou com tudo esse ano, hein? A Não gente é? está elevando o nível. Não tenho dúvida que o debate hoje será muito enriquecedor, não só para a advocacia, especialmente tributária, mas eu acho que para todos os ouvintes, de modo geral, empreendedor, cidadão aí que quer ver a perspectiva do Brasil no cenário nesses próximos meses. É um amigo meu, parlamentar, que eu conheço de longa data, e eu tenho o prazer de anunciar a vocês que hoje nosso bate-papo é com Pedro Campos. Pedro, antes de mais nada, eu queria te agradecer pela oportunidade de você estar aqui prestigiando o nosso podcast. Não tenho dúvida que você aqui vai enriquecer bastante o debate. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço bastante o convite. Quando vocês disseram uma grande autoridade, eu disse, eita, será que sou eu mesmo? Mas, para mim é uma alegria poder estar conversando com vocês aqui no dia de hoje e poder conversar com as pessoas através aqui das transmissões nas redes sociais, no YouTube. Que legal. Excelente. Pedro, antes da gente começar a debater um pouquinho mais sobre alguns aspectos mais técnicos, eu acho que seria o foco do nosso podcast, eu queria que você apresentasse primeiro quem é Pedro Campos. De onde veio Pedro Campos, conta das suas origens. Eu sou um jovem de 28 anos de idade, sou engenheiro civil de formação, sou servidor público, na verdade empregado público concursado da Companhia Pernambucana de Saneamento. A diferença é porque o empregado público é seletista. Aqui a gente está numa audiência também de muitos advogados, sabem bem disso. E que tive a oportunidade desde cedo aprender que a política é um dos grandes meios de transformação da nossa sociedade, aprendendo isso não só dentro de casa, mas no estado de Pernambuco com meu pai, Eduardo Campos, e também vendo outros exemplos como o meu bisavô Miguel Arraes e tanta gente que fazia parte desse conjunto político que hoje segue levantando essas bandeiras aqui no estado de Pernambuco. E com isso eu acabei dando um passo no ano de 2022, que foi sair do serviço público como empregado público e me candidatar, me eleger deputado federal e entrar agora em outra área dessa função tão nobre de servir a população, mas agora não como um servidor público, como um empregado público, mas sim como um parlamentar eleito com essa missão de representar o povo de Pernambuco no Legislativo. Caramba, excelente. Ô Pedro, e como é que foi a experiência, né, dessa primeira eleição? Você, óbvio, desde muito novo, né, como você falou, acompanha o teu pai, que para mim é talvez o maior político que nós tivemos, né, aqui em Pernambuco, um cara que extremamente visionário, muito além do tempo dele, né? Todos nós naquela época almejávamos que ele seria presidente e com certeza ele chegaria lá, né? Mas como é que foi para você, assim, pessoalmente? Porra, vou disputar a primeira eleição aqui. Como é que foi? Foi um desafio grande, mas de certa forma eu tinha dado alguns passos que me ajudavam a enfrentar aquele contexto ali de uma maneira melhor. Primeiro que estar dentro dessa realidade de campanha é algo que eu já tinha vivenciado. É lógico que é diferente você fazer campanha para alguém e você ser o candidato. Mas, de certa forma, dentro desse contexto da política, de poder acompanhar essas mobilizações, essa maneira de você se comunicar com as pessoas, eu ali já tinha vivenciado uma experiência de campanha. E tinha vivenciado também uma experiência de quase candidatura, por assim dizer. Quando meu irmão foi candidato a deputado federal, em 2018, eu trabalhava numa empresa que constrói Minha Casa Minha Vida. Eu não tinha me formado ainda, mas tinha entrado como estagiário. O pessoal viu que eu dava conta, só faltava pagar o TCC, então eu tinha praticamente toda a formação ali que a pessoa precisava para dar conta do trabalho. Eu fui contratado por essa empresa e já estava trabalhando, carteira assinada, tudo, ainda como assistente de engenharia. Não podia assinar, mas já fazia praticamente tudo. E aí, João, quando se lançou candidato, ele primeiro me chamou e disse, me ajuda aqui que eu quero organizar algumas propostas que eu vou fazer e tal, debater com especialistas, debater com algumas pessoas e levantar algumas propostas para a gente apresentar durante a campanha. E aí eu comecei com essa missão, do meio para o final, o João chegou para mim e disse, tu não vai conseguir fazer isso e trabalhar não, pede demissão e vem ficar aqui 100% dedicado comigo. Eu disse,
Combinado, pedi demissão. Vai ter desafio, hein? Pedi demissão, fiz o concurso da Compesa uma semana depois que tinha pedido demissão e mergulhei de cabeça na campanha de João. Quando eu entreguei esse produto, que era o que eu estava lá para ajudar ele, que era exatamente esse conjunto que ele terminou chamando de Nossas Lutas, eram propostas, ideias ali em várias áreas. Aí ele disse, agora não adianta mais a gente estar fazendo proposta não, agora tem que rodar e tem que espalhar essa mensagem. E terminou que a gente fez uma estratégia onde eu ia para onde ele não conseguia ir. Então, eu saía andando lá, né, e muitas vezes a turma confundia. Eu disse, não, o candidato não sou eu não. O candidato não sou eu não. Na época eu tinha mais cabelo também, dava para confundir mais. É parecido com e não tinha barba, a turma confundia. Mas eu dizia, o candidato é João e tal. E rodei o estado ajudando também, aonde ele não podia ir, eu ia junto com o pessoal para entregar essas propostas dele, para conversar, fazer discurso, dizer o que é que ele defendia, o que é que ele pensava. Então já tinha vivido, de certa forma, essa experiência em 2018 na campanha de João e em 2020 também, quando ele foi candidato a prefeito aqui, eu tive a oportunidade também de andar muito. É lógico que é diferente, era mais na militância mesmo, ajudando a pedir o voto. E em 2020 também ajudei a rodar o interior, porque como o João foi candidato a prefeito do Recife, ele tinha sido votado por diversos prefeitos e prefeitas no interior, por grupo de oposição, e as pessoas queriam que ele fosse lá pedir voto para eles também. Ele não tinha como fazer isso porque ele estava candidato a prefeito aqui no Recife. Não dá para você fazer uma campanha de prefeito no Recife e ainda ir para o interior. É humanamente impossível. Então, eu cumpri também um pouco essa missão de rodar o estado, ajudando a levar essa mensagem. Então, quando eu cheguei na campanha de 2022, que foi quando eu realmente era o candidato, eu já tinha vivenciado algumas experiências ali próximas com o que era capitanear uma candidatura. Mas é lógico que quando você é o candidato, a responsabilidade e o peso é ainda maior em relação a tudo isso, mas eu acho que ajudou a vivenciar de maneira mais tranquila esse momento. Eu não sei até que ponto é possível responder essa minha pergunta, mas qual é a grande diferença, já que você vivenciou, até se passando, entre aspas, aqui por João, as pessoas confundindo, a diferença de uma candidatura a prefeito e uma candidatura a deputado federal? Qual é, talvez, a grande diferença? Primeiro que tem uma coisa da candidatura proporcional que, com raríssimas exceções, ela não é uma candidatura que tem um adversário, uma candidatura proporcional. Então, você está disputando ali com 100, 200, 300 pessoas que colocaram seu nome para disputar uma campanha, por exemplo, de deputado, ou uma campanha de vereador. A última campanha, eu acho que tiveram 900 candidatos a vereador. Então, você não disputa diretamente com ninguém. Você vai lá atrás do seu eleitor, né, propor as suas ideias a quem você acha que tem proximidade, fazer as articulações com aquelas bases que têm relação com você e tal. E muda muito, eu acho que das coisas que mais muda para uma campanha majoritária é porque a campanha majoritária, muitas vezes, você entra nesse enfrentamento direto com o seu adversário ali naquele processo eleitoral, onde você, muitas vezes, para além de dizer o que é que você pensa, o que é que você acredita, quais são suas qualidades, acaba entrando também nessa comparação direta de o que é que isso é diferente daquele. Né? Numa eleição de parlamentar, você acaba não entrando muito nesse mérito, porque você tem 300, 400 para comparar com você, não entra muito nesse efeito comparativo. Então, quando você vai na eleição majoritária, eu acho que essa é uma das maiores diferenças. E também digamos assim, toda a estrutura de campanha, você tem muito mais tempo de televisão, você tem muito mais capacidade de mobilização das pessoas, então a dimensão também de você fazer uma campanha majoritária é muito maior do que de uma campanha proporcional. É um desafio, acho que completamente diferente, apesar de não ser fácil nenhuma das duas situações, né? Mas eu acho que, só pegando esse gancho para não esquecer, Paulinho, eu acho que vocês tornam fácil, né? Porque, além de tudo, na minha visão, tanto você como o João, Pedro, são dois craques em mídias digitais, né? Em marketing digital. Vocês são cases, para mim, pessoalmente,
né, de como trabalhar bem a imagem de vocês, né, e no tom certo, na questão de nada muito grandioso, com uma qualidade muito forte, e sim cada vez mais do que o público de vocês deseja. Né, em relação a isso, e a gente tem 2 craques aqui, né, acompanhando. Qual é o nome de vocês? Lisa e Lula estão aqui. Lisa e Lula, 2 craques. Né, eu queria que você falasse um pouco também como foi esse despertar, né, essa visão que vocês tiveram de, vamos utilizar as nossas mídias para divulgar bem a nossa imagem e o nosso trabalho. Eu hoje estou aprendendo com o João, né? Eu fico ali, a gente... Meu prefeito! Assim como o pessoal de todas as áreas sabe que o benchmark é importante, né? Então, a gente também olha o que as pessoas fazem aqui no Brasil, o que estão fazendo no mundo também. Então, sempre traz referência também da política de fora e tal. Mas o começo dessa história... Eu acho que tem muito uma base em relação aos valores que a gente acredita na política. A gente vem de uma base e de uma formação de uma política popular que discute diretamente com as pessoas e prioriza aquelas que estejam em maior necessidade. São valores centrais do que a Arraes trazia, do que ele fez lá atrás com o Acordo do Campo, do que ele fez com o Chapéu de Palha, do que Eduardo construiu também no estado de Pernambuco. E dentro desse valor central, você se comunicar com essas pessoas e, de preferência, ter essa comunicação em via dupla, você ouvir muito e você poder também falar com essas pessoas é fundamental. Você não consegue fazer uma política de base popular se você não consegue se aproximar das pessoas, você não consegue ouvir, né? E não consegue estar lá. E esses meios de comunicação sempre foram centrais nesse ponto. A Arraes dizia, por exemplo, que se você fosse numa cidade do interior e não falasse na rádio, você não fez nada. Então, ele chegava, andava na feira, quais eram as agendas? Que até hoje a gente faz muito. Você anda na feira, porque quando você anda na feira, tá lá todo o povo que vive na zona rural da cidade, que vai no dia da feira para lá, para vender ou para comprar alguma coisa. Você andou na feira, então na zona rural você, de certa forma, já se comunicou com aquelas pessoas. Vai na rádio, você fala com a turma que está na área urbana, inclusive na área rural, a depender do alcance da rádio. Então, ele já tinha essa percepção de que era importante. O que mudaram foram os meios, as ferramentas. Então, quando a gente vê esse mundo onde as pessoas hoje, ao invés de estarem escutando rádio, elas estão no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, a gente tem que entrar nesses meios e tem que se comunicar com essas pessoas e tem que tentar se comunicar no formato que funcione ali. E acredito que facilita também essa questão da idade. Tanto eu como o João, como o Paulo também e tal, a gente foi uma geração que viveu ali o Orkut, depois a gente viveu o início do Facebook, o início do WhatsApp, o início do Instagram. Nós fomos os primeiros em diversas redes sociais e nesse boom das redes sociais. Então, a gente tem uma facilidade em relação a isso que uma pessoa de 50, de 60 anos não tem. Então, é lógico que a gente também utiliza essa facilidade, a familiaridade que a gente tem com os meios para poder utilizar aqueles meios para fazer a comunicação política que a gente deseja e buscando muito essa comunicação em via dupla. E avançando também na comunicação institucional. Então, hoje, a Prefeitura do Recife, por exemplo, é a cidade que mais envia o WhatsApp para o cidadão. Hoje, a Prefeitura tem buscado fazer assim, se antecipar às demandas do cidadão. Então, muitas vezes, eles cruzam o cadastro da assistência social com o cadastro que tem das pessoas que estão lá no Conecta e vê que uma pessoa que teria direito a um determinado benefício, ela não está recebendo aquele benefício. Então, ao invés do cidadão ter que procurar a prefeitura, ter que saber que ele tem aquele direito, a prefeitura já manda para ele. Que legal. Por exemplo, carteira de idoso. Recentemente, o Recife cruzou, né, a base dos idosos da cidade que tinham cadastrados, que não tinham tirado sua carteira de idoso, e mandou a carteira para o cidadão via WhatsApp. De forma proativa, né? De forma proativa. Então, tanto do ponto de vista das redes pessoais, mas hoje esse impacto também se dá na forma como a própria gestão do Recife tem feito na rede institucional, e muito disso passa pela cabeça do próprio João, diretamente, de estar propondo, de estar pensando e estar tomando essas decisões. Rapaz, você tocou num ponto muito interessante, Lucas. Até para quem não é daqui da cidade do Recife, eu acho que tanto o Pedro quanto o João,
eles têm uma facilidade de comunicação, de trazer leveza e uma certa conexão do cidadão, que parece muitas vezes que a pessoa que está assistindo, o receptor da mensagem, parece que vocês estão falando com essa pessoa, com o seu Zé, o Dona Maria, o seu Chico. E é uma situação que virou até meme, um meme bacana, que se você olhar, eu provoco a qualquer ouvinte aí analisar o Instagram, sobretudo de João, as pessoas, meu prefeito, saia do sol, passe protetor solar, meu prefeito, se você quiser comer aqui em casa tem uma carne moída bem feita. Eu quero saber aqui, a pergunta é se eles vão platinar o cabelo, pô. Todo mundo tá... É a pergunta do milhão. E né? assim, você vê João, numa agenda de manhã, tá conversando com, assim como você, conversando com o ministro de Estado, o presidente da República, e de repente tá conversando com o Brega, o pessoal do Brega. Então, assim, porque isso eu tenho muita... Sabe que eu queria te ver platinado também o cabelo, bicho? Não dá pra mim, não. Vamos fazer um... Não, mas eu tenho umas fotos antigas, viu? Então me manda, por favor. Ele também, com o Moicano, quando passou no vestibular. Eu vou publicar aí também. É verdade, eu botei água oxigenada, mas botei pouco, aí ficou laranja o cabelo. Ficou bonitinho, mas tinha cabelo na época. Dá pra achar ainda. Se buscar, o que eu acho isso extremamente, assim, oportuno e muito bacana, porque eu, particularmente, eu tenho um orgulho imenso de ser pernambucano e brasileiro. Até quando, por exemplo, a gente está nessa loucura de viajar muito e para diferentes estados. E, assim, eu sinto muito orgulho do sotaque, da cultura que a gente tem. A gente costuma falar, pô, isso aqui é suco de Recife, o suco de Brasil. É uma mistura, assim, que cativa, né? Você nota isso, principalmente quando vai para Brasília, porque quando a gente está em Brasília, a gente está falando de representantes de vários estados da federação e que naturalmente tem uma diversidade cultural. Talvez seja um congresso que um tanto quanto heterogêneo a nível mundo, talvez, né? Com certeza. Você chega lá, são 513 deputados que hoje já tem uma diversidade muito maior. Muitas vezes essa diversidade ainda subrepresentada. Então, por exemplo, você tem a população brasileira majoritariamente de negros e negras. Você não tem um congresso que é majoritariamente de negros e negras. Mas hoje você já tem uma bancada negra que, inclusive, está instituída. Então, você tem, assim como tem a bancada da mulher que é instituída, você tem a bancada negra do congresso também instituída. E tem essa diversidade de sotaque, de realidades mesmo que as pessoas trazem para dentro do parlamento. Isso é muito importante. Acho que é uma das grandes experiências que você tem e uma diversidade também da forma de se fazer política e das bandeiras. Isso muitas vezes as pessoas me perguntam em relação ao perfil dos deputados, e aí todo mundo é muito qualificado, todo mundo é muito assim e tal, como é que é? E, em geral, eu respondo, você tem uma grande maioria que é muito bom, pelo menos em alguma coisa. Tem aquele cara que é muito bom em se comunicar na rede social, tem um cara que é muito bom na articulação política, então ele consegue ir lá resolver, convencer as pessoas a fazer... O que é extremamente importante também. Fazer as coisas. Então você tem gente que consegue ter essa articulação política talvez melhor em Brasília, tem gente que é melhor para articular no seu próprio território, então aquele cara que vai conseguir ir ali ver quem são os prefeitos que tem mais potencial, filiar no partido dele, fazer. Então, você tem pessoas que têm, normalmente para chegar até ali, tem pelo menos alguma coisa que o cara é muito bom. Às vezes o cara é muito bom em muitas coisas, mas pelo menos alguma coisa o cara é muito bom e de coisas diferentes. Então, você tem esse choque de realidades. Tem aquele parlamentar que a rede social é a coisa mais importante da vida dele. Deve ter deputado lá que, se brincar, nem rede social tem direito, mas ele tem os caminhos de comunicação ou de articulação dele dentro do território. Então, isso é bem interessante. Assim, é como se fosse uma empresa, né? Um canal de marketing, por exemplo. Tem empresa que só faz telemarketing, telefone, né? E tem empresa que só vende por mídia digital, mais ou menos a mesma... Exatamente. Cada um tem sua estratégia de comunicação, de articulação. Então, você vai ter, por exemplo, deputados que têm muito esse aspecto de ter um voto
que ele não conhece diretamente aquele voto, é na comunicação, é na rede social e tal, e ele não sabe de onde vem. E tem aquele deputado que ele sabe que ele vai ter tantos mil votos na cidade e tal, porque o prefeito está pedindo voto para ele naquela cidade, tantos mil votos porque tem 2 vereadores que pedem voto para ele, e ele, através desses prefeitos, desses vereadores, ele vai estar destinando recurso de emenda para fazer obra na cidade, ele vai estar lá, ele muitas vezes vai conhecer as lideranças políticas daquela cidade, que é a forma de se fazer ali. E a democracia permite que você tenha essa gama diferente, essas formas diferentes de você estar atuando. E, por exemplo, o cara da rede social, vai ter aquele cara que vai ser mais de uma pauta, por exemplo, de defesa dos animais. Então, você tem alguns deputados lá, hoje isso é uma coisa que tem crescido muito, que são deputados que, digamos assim, que 90% do tempo deles, eles dedicam à causa da defesa animal. Usam muito rede social para se comunicar, muitas vezes tem trabalho também de articulação com ONGs que fazem adoção de animal, destina recursos para comprar um castramóvel, fazer uma unidade de atendimento de animal, e aquele cara usa a rede social nesse viés do animal. Tem outro cara que já é uma pessoa que é mais de posicionamento político, assim, então você pega alguns deputados que chegam lá mais à esquerda, por exemplo, ele não necessariamente tem uma bandeira, ele não é o deputado do animal, ou é o deputado da defesa da mulher, ou é o deputado da defesa da população em situação de rua. Ele junta tudo ali e as pessoas votam nele, muitas vezes não por conta de uma causa específica, mas porque olha para aquele cara e diz, rapaz, na média, a opinião dele parece muito com a minha. Então, é melhor botar esse cara lá, porque eu sei que 90% das vezes ele vai votar do jeito que eu acho que eu votaria. E não necessariamente porque ele vai defender aquela pauta específica que eu defendo, mas porque no conjunto geral é um cara que tem uma opinião parecida com a minha. Até porque, digamos assim, um cara da defesa dos animais, a gente votou, sei lá, dos projetos que a gente votou uns 2 ou 3 projetos mais vinculados a essa causa. Os outros todos os projetos que a gente votou ao longo do ano no plenário, por exemplo, foram projetos que eram de economia, de isenção tributária para a empresa, teve coisa do direito das mulheres, que a gente votou muita pauta, teve pauta de educação, que a gente votou, pauta de meio ambiente, que foi votada. Então, assim, aquele cara que defende os animais, como é que ele vota nessas outras pautas? Muitas vezes a pessoa não sabe. Agora, se o eleitor dele está preocupado só que ele vá lá e faça andar as coisas da defesa dos animais, vai votar nele. Então, tem esses... Que é o que eu acho que a política mudou também como o próprio mundo, né? A própria advocacia, enfim. Você escolhia antes o político muito mais pela proximidade, né? Ah, eu conheço Paulo, que te conhece, Paulo me pede, eu voto em Pedro. Né? Hoje não, hoje é muito mais da forma que você falou, a conexão, né, com alguma causa específica, alguma bandeira. E em relação a isso, Pedro, a gente viu aqui, né, que você está, uma das tuas bandeiras, né, e você fez um projeto de lei arretado, na minha visão, que é criar um Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? E o interessante desse PL é que ele não gera nenhum tipo de despesa para o governo, enfim, não retira nada do orçamento, né, do governo, e sim de doações atreladas ali ao imposto de renda. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que eu achei massa a ideia. Hoje a gente já tem, né, o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente, onde cada pessoa, empresa, quando vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode destinar para aquele fundo por entender que aquela pauta, aquela ação é uma pauta importante e que deve ser promovida. E existe toda uma estrutura de conselhos que fazem a destinação desse recurso, muitas vezes diretamente através de entidades, de organizações sem fins lucrativos que apresentam projetos e fazem isso. A nossa ideia é que a gente possa fazer isso para as pessoas com deficiência também. A gente já tem hoje diversas entidades que trabalham com pessoas com deficiência e não tem esse mecanismo de um fundo específico que possa destinar recursos e possa fazer essa captação. E a gente entende que é uma pauta muito importante e que precisa ainda de atenção e que essas entidades cumprem um papel que muitas vezes o Estado não consegue cumprir e eles não conseguem ter os meios de captação. Então, o que a gente entende é que, da mesma forma que hoje é possível você fazer para o idoso, para a criança, para o adolescente, é possível também de maneira que existem legislações
para incentivo, por exemplo, à cultura, que é o caso da mais famosa, que é a Lei Rouanet, como você tem também a Lei do Bem, que é para investimento em ciência e tecnologia, como tem também a Lei Geral do Esporte, você tem a possibilidade de fazer isenções em cima de apoio a incentivos ao esporte, você poder ter uma destinação para as pessoas com deficiência através desse fundo. Então, foi em cima dessa discussão. Esse projeto, a gente conseguiu avançar ele em algumas comissões ao longo do ano e estamos com a expectativa de, nesse ano agora, conseguir que ele seja aprovado na Câmara e vá para o Senado. Excelente. Eu acho, já tocando nessa parte, porque querendo ou não, se trata um pouquinho de um benefício fiscal, né, que você teria, teoricamente, a dedução da base de cálculo do imposto de renda em razão da respectiva doação. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, e agora da tão falada reforma tributária. Porque, assim, você só entra em congressos, discussões acaloradas, muitas vezes com tributaristas, e a verdade é o seguinte, não há unanimidade e, na verdade, nunca vai haver. Então, eu queria saber, até porque um país, pacto federativo, expansão territorial, densidade demográfica, até porque a realidade do Nordeste é completamente diferente da realidade do Sul, do Norte, e dentro do Nordeste há vários, talvez, Nordestes, né, incluído. Então, como foi o bastidor dessa discussão da reforma tributária? A reforma tributária era aquela coisa que desde a Constituição se falava em mudar, né, a estrutura tributária, principalmente dessa questão dos impostos sobre o consumo no país. E se discursava um consenso e nunca se chegava no consenso da prática. Por quê? Porque o discurso do consenso era o seguinte: a gente paga muito imposto, tem muito imposto diferente e é muito complicado. Isso todo mundo, ou praticamente todo mundo, concordava em relação a isso. Só que você tem um desafio em relação a isso. Primeiro, em relação a essa questão do paga muito imposto, a gente tem realmente uma carga tributária elevada. O Brasil tem uma carga tributária em torno ali de 33%, que é uma carga de país de primeiro mundo, sem ofertar serviços que país de primeiro mundo oferta. Então, você tem um problema de carga tributária, mas não vai ser simplesmente numa reforma tributária que você vai conseguir dar uma marretada para reduzir a carga tributária e ficar ou fazendo déficit ou sem conseguir prestar os serviços. Então, essa discussão é uma discussão complicada em relação a isso. Como é que se venceu esse primeiro debate? Esse primeiro debate foi vencido dizendo: vamos fazer uma reforma que não mexe em carga tributária. Vamos pegar só a outra parte do consenso, que é o consenso da simplificação e da redução dos impostos. Só que essa outra parte, ela tem como os economistas chamam também, ela tem um trade-off nesse negócio. Porque para você simplificar e reduzir imposto, você tem que diminuir a autonomia. Não tem como você simplificar e reduzir imposto sem diminuir a autonomia. Ainda mais no país, na dimensão como o Brasil, né? Exatamente, porque a complicação ela se dá por quê? Porque cada estado tem o seu ICMS, cada município tem o seu ISS e cada um quer botar as regras do jeito que quer em relação a esses impostos. Se você vai simplificar, você pode até não estar dizendo isso diretamente, mas essa a consequência. Se você vai simplificar, você tende a centralizar essa decisão, né, já que vai ter que ser todo mundo seguir uma mesma regra para ficar mais simples, e você vai diminuir a autonomia. E isso era o que terminava esbarrando, todas essas outras reformas esbarravam principalmente nisso, nessa discussão federativa e nessa briga entre os estados. E a outra parte da discussão também que sempre entrava é que, por mais que você faça um pacto, que foi feito essa colocação, inclusive existem alguns artigos específicos da reforma tributária para garantir um equilíbrio de que não tem aumento da carga tributária. Então, você tem mecanismos onde, se a arrecadação passar a subir, você vai diminuir a alíquota ao longo dos anos que for feita a transição. Então, mas mesmo garantindo a manutenção da carga tributária, você pode mudar a forma como essa carga é distribuída entre os contribuintes, que esse era o segundo ponto aí de confusão da reforma. Você, nessa complicação toda, parte dessa complicação é que você saiu fazendo puxadinho ali, de isenção daquilo, de isenção disso, exceção daqui. de exceção daqui, exceção dali. Então, você simplificar, você tinha que dar uma organizada nessa questão. E acabar que, por mais que ia continuar a mesma carga de 33%, talvez alguns iam pagar mais e outros iam pagar menos. Essas eram as duas confusões. E como é que eu acredito que conseguiu se avançar
nessa questão. Você conseguiu ir criando aquele consenso da coisa, então todo mundo defendendo, todos os setores defendendo e tudo mais, a simplificação. Conseguiu chegar numa equação onde a expectativa é que, apesar de alguns setores saírem no primeiro momento prejudicados, mas o ganho econômico vai compensar isso, então esse era o discurso, fique tranquilo, hoje você vai pagar um pouquinho a mais de imposto, mas com a economia crescendo, você vai crescer junto também. Né? Então, conseguiu-se criar esse consenso. Esse parâmetro seria o PIB, assim, do crescimento real da economia. Exatamente. Existem estudos, o Bernard Api, por exemplo, que foi digamos assim, uma das pessoas que, do ponto de vista intelectual, elaborou a reforma e depois veio como secretário executivo para tocar esse processo, fez questão de levantar muitos estudos mostrando, até os setores que vão terminar sendo sobrecarregados aqui, eles, com o ganho da economia, vão terminar se beneficiando também no médio prazo da reforma, principalmente a questão do setor de serviços, que é quem, digamos assim, tinha mais resistência à reforma. Além dessa discussão, né, que ainda está aí, que é a discussão da desoneração da folha de pagamento, que era outra coisa também, que era uma sinalização para o setor de serviço. O setor de serviço é muito intensivo em mão de obra, então a desoneração da folha de pagamento para o setor de serviço tem um peso muito grande. Então, foi feito esse consenso aqui, dizendo, fique tranquilo e tal, que mesmo que você perca um pouquinho, você vai ganhar mais na frente, porque o país vai crescer, todo mundo vai crescer e tudo mais. E, em paralelo, essas costuras também federativas que foram muito importantes, que eu acredito que talvez essa parte federativa tenha sido o principal ponto de por que a reforma não aconteceu no governo Bolsonaro. A maior dificuldade do governo Bolsonaro de fazer a reforma era essa articulação com os governadores, a discussão federativa. Era a maior vantagem do atual governo. Outra coisa da estratégia política também. O governo do Lula queria muito, trabalhou muito para que a reforma tributária passasse. Mas Lula não entrou na bola, porque ele sabia que se ele entrasse na bola, podia polarizar. Então, ele deixou Haddad sendo a cara do governo na discussão. Você olha para Haddad é um professor universitário, é um cara intelectual, que nas opiniões não é um cara que sai por aí falando opiniões assim, não é muito enérgico nas críticas. Enérgico nas críticas e tal. Então, deixa Haddad conduzir o processo, deixa a Câmara também conduzir o processo. Então, Lira teve muito protagonismo nessa questão e conduziu mesmo. Mas, assim, Lula fazendo isso, sabendo, deixa a turma porque vai dar certo e, no final das contas, vai ser bom para mim também nesse negócio. É inteligente demais. A coisa da política. Se ele tivesse chegado, assim, feito, por exemplo, o Guedes foi muito vocal em relação a essa questão da reforma tributária, fez muita questão e tal de ir lá para frente, acabou que carimbou muito como uma pauta do governo Bolsonaro antes de passar. Né? Lula tentou tirar o dele da história para que ficasse uma pauta da Câmara e tudo mais, do Congresso, vários setores, dos setores. Governadores. Aí é lógico que depois, quando a PEC passou, aí ele foi lá para promulgação, né? Tirou a foto, fez o discurso. Ele tirou a foto, aí me marcou no grupo de amigos. Eu estava lá no escritório assistindo, né? Trabalhando e com a televisão ligada. Aí estava na mesa aqui, suco de Brasil, eu achei. Aí estava Lula, Geraldo Alckmin, Arthur Lira. Exatamente, tava todo mundo. E o secretário-geral da mesa no Senado, eu vou abrir só um parênteses em relação assim, o secretário-geral da mesa é a pessoa que fica ali, é um técnico da casa, né? Tem um secretário-geral na mesa na Câmara e tem um secretário-geral na mesa no Senado. E ele fica do lado do presidente, com o computador na frente, e é ele que vai coordenando ali as coisas do ponto de vista do regimento, de tirar dúvida e tal. Inclusive, por exemplo, parte das coisas que o presidente fala, o presidente olha para uma televisão aqui desse lado, que fica aberto um PowerPoint, na verdade é aquele Google Apresentação. Google Apresentação. Fica aberto o Google Apresentação. Que vai guiando. E o secretário-geral da mesa, ele tem um computadorzinho do lado aberto no mesmo Google Apresentação. Então, ele escreve a coisa aqui e o presidente olha para cá, se ele quiser, ele vai lendo, entendeu? Ele vai presidindo na sessão lendo. Agora, tal,
para dar as orientações da bancada, não sei o quê, porque o secretário-geral vai escrevendo o que é que precisa. É lógico que ele deixa boa parte do PowerPoint já preparado de antes, ele só vai passando de uma página para outra e o presidente vai lendo. E do lado de cá ele vê, controla os microfones, controla quem é que já falou com o tempo de liderança e tal. E o secretário-geral da mesa do Senado parece com o Paulo. Né? Aí eu tirei a foto e disse, rapaz, tu já estás aqui na promulgação Esse cara tá em todo canto, Pedro. Esse cara tá em todo canto. Tá em todo canto. Então teve muito... E assim, a reta final da reforma, para dizer assim, essa questão dos bastidores. A reta final da reforma, o que é que fizeram ali? O Agnaldo conversou com muita gente, ele era o relator, né? A figura do relator é o cara que apresenta a última versão para o plenário, né? Então, ele que propõe as alterações e tal. O que o relator não colocar, você vai ter que destacar e tentar ganhar no voto do plenário. É lógico que o que o relator botou tem muito mais chance de prosperar do que você ir lá depois tentar votar alguma coisa nos destaques. Então, ele saiu recebendo todo mundo, fechando os compromissos de que ia fazer algumas alterações no texto para agradar A, para agradar B, né, as demandas dos estados do Sudeste, as demandas do estado do Nordeste, as demandas do setor A, do setor B. Então, ele foi dialogando com todo mundo e organizando. E, no final das contas, a gente sabia que aquilo tudo que tinha sido conversado não cabia no mesmo texto. Porque tinha coisa que era meio contraditória. Né? E aí o que aconteceu foi que na reta final apareceu um texto ali que não era perfeito, nem tinha agradado 100% todo mundo que tinha pedido, mas que estava quase. Era viável, né? E aí foi, e era viável e foi o que passou. E a versão final mesmo do texto foi... A versão final mesmo do texto foi assim, no final da discussão, ele apresentou, dentro do regimento é possível, até porque a discussão é para isso também, né? Os deputados sobem na tribuna também para mudar a opinião ali do relator e dos outros. Assim, ele pode apresentar um último voto depois que termina a discussão. Então, ele fez isso e terminou passando. E aí, só contando uma história que aconteceu nesse ínterim, né? Eu chego lá, a gente já tinha começado, ele já tinha lido o relatório no dia anterior, tinha iniciado a discussão e ele estava mexendo no relatório para poder apresentar o relatório final lá na coisa. E a gente meio sem saber como é que ia ser o relatório final, o que é que ia mudar e tal. Aí eu estou subindo no elevador, um deputado do PT e a assessorista lá da Câmara. Aí eu pego e viro pro deputado e disse, e aí, a gente vai votar o que hoje? Aí o deputado era da base do governo, ele disse, não, a gente vai votar a favor. Aí eu disse, não, eu sei que a gente vai votar a favor, mas eu quero saber a favor de quê que a gente vai votar, porque não saiu ainda a última versão. Aí a assessorista disse, você vai votar a favor do povo. Aí eu disse, com certeza, eu vou votar a favor do povo. Agora eu quero saber o que é que vai ser a favor do povo aqui. Aí ela disse, o que Lula disser é a favor do povo. Aí eu disse, tá certo. Não, você vê como... o que Lula disser é a favor do povo. Eu disse, como então, o cara é forte. Né? Pra você ver como as pessoas confiam, assim. Muita gente tem essa confiança de que o caminho que ele está tomando não pode ser um caminho ruim para a população. Tem uma segurança em relação a isso, que é o que faz ele ter essa estrutura e essa votação. As pessoas dizerem, eu nem me preocupo, eu vou botar ele lá, que eu acho que ele vai sempre trabalhar por a gente. É isso que dá essa liga popular dele. E aconteceu isso. No final das contas, eu votei a favor do povo na reforma tributária, até porque acredito que a reforma vai ser boa para o Brasil. E a reforma, apesar de não ser uma reforma que foi pensada ali para dar progressividade, porque é uma reforma só nos impostos de consumo, e para você dar progressividade na tributação, você tem que entrar no imposto sobre renda, sobre patrimônio, de maneira mais funda, senão você não consegue mergulhar nisso. Mas em pequenas coisas ela consegue aumentar a progressividade, quando, por exemplo, ela equilibra melhor. A gente tinha pouco imposto sobre serviço, né, e muito imposto sobre bens e produtos de maneira geral. Então, isso gera uma distorção. O cara que tem menos dinheiro, ele vai gastar muito mais na feira do que ele vai gastar no serviço, que é, por exemplo, sei lá, quanto ele gasta cortando um cabelo, ou indo no cinema, ou fazendo uma coisa assim. Quanto mais dinheiro você tem, a tendência é que você gaste mais com o serviço, proporcionalmente. Então, quando você equilibra isso para a população mais pobre, é melhor. E também a todos os parâmetros de isenção da cesta básica e do cashback, que é até melhor
assim, do que a própria isenção da cesta básica. A isenção da cesta básica foi importante para garantir a segurança para as pessoas em relação a esses produtos, mas o cashback é uma ferramenta ainda mais poderosa, porque ele vai no teu CPF. É o seguinte, Paulo tem uma renda baixa, então ele vai receber o dinheiro de volta. Quando você dá a isenção da cesta básica... da tributação. Tá. A isenção da cesta básica, o que é que acontece? Você isentou ali o frango. Mas o cara que é bilionário, ele deve comer frango às vezes. Ele come mais picanha do que o cara que não é, mas ele come frango também, né? Então você acaba dando uma isenção que serve para o cara que é milionário, que vai comer um frango, e serve para o pobre que vai comer o frango também. Quando você vai no cashback, você vai certeiro, você só dá a isenção para o cara que realmente tem a baixa renda. Você vai no CPF do cara e não naquilo que ele consome, até porque aquilo que ele consome pode ser que outras pessoas que não precisam da isenção também consumam. Isso vai ser só a título operacional. Caramba, que negócio inteligente, né? Só a título operacional. E falou de frango também, depois eu vou fazer um parênteses. Calma, Paulinho, calma. No caso, quando eu for fazer a feira, no caso no caixa, por exemplo, de um supermercado, é que eu vou fornecer meu CPF e diretamente na minha nota fiscal já vai ter o desconto. O cashback ele vai ser regulamentado agora, e eu acho que isso foi um dos pontos importantes de ter mantido a isenção da cesta básica, porque a isenção da cesta básica é uma coisa que as pessoas já sabem como funciona. O cashback ainda não. Então, era meio que trocar o certo pelo duvidoso, mesmo que o duvidoso fosse melhor. Em termos de ele funcionando, ele é melhor. Hoje, o que é que vai ser feito? Isso não só com cashback, mas com diversos outros pontos da reforma. Eles precisam de legislação complementar. O que é que foi colocado lá na Constituição? Que vai ser possível fazer um cashback, uma restituição do imposto, focado em você diminuir desigualdades sociais. E o Senado acresceu, dentro dessa questão, ele acresceu já algumas áreas. Então, acresceu, por exemplo, a conta de energia, bacana, que já está lá constitucionalmente falando, já vai ter cashback da conta de energia. Então, a pessoa que entrar nos critérios lá de baixa renda, ela vai pagar a conta de energia, mas ela vai receber de volta o que ela pagou de imposto. O ICMS, né? Exatamente. Ela vai receber de volta o que ela pagou do IBS e CBS. E aí, o que é que acontece? Essa questão é um dos debates que tem em relação ao cashback. Tem quem defenda que o cashback seja um desconto no caixa. Então, que você chegue lá na hora, dê o seu CPF e ele já abata o recurso. Então, se você tiver lá escrito no CAD único, dentro da renda que recebe o cashback, ele já identifica quais são os produtos que você tem direito ao abatimento e dê o desconto no caixa. E tem quem defenda que o cashback ele seja posterior, como um cashback mesmo. Então, digamos assim, que você recebe Bolsa Família. Aí você chega no supermercado, você paga o preço igual a qualquer outra pessoa que pagou. Agora você tem que dar o seu CPF. Vai sair na nota do seu CPF e você paga o preço que você pagou. Aquele imposto você vai receber no final do mês, quando você receber o seu Bolsa Família, você recebe o Bolsa Família mais o que você pagou de imposto que não era para ter pago. Então, essa discussão, se o cashback vai ser desconto no caixa ou se o cashback vai ser restituição mensal ou restituição... Eu acredito que pela faixa de renda você vai ter que restituir pelo menos mensalmente. O cara não aguenta pagar os impostos todinho o ano todo para receber no final do ano. É uma restituição mensal. Mas se vai ser desconto no caixa ou restituição mensal, isso vai ser discutido ainda em lei complementar, que é o nosso trabalho agora. É um monte de lei complementar que precisa ser feita para a gente poder fazer valer a reforma. Esse ano tende a ser muito movimentado em todos os setores. Mas eu falo em relação, talvez a título sugestivo aqui, já que deu essa abertura, que seja talvez na restituição do próprio reembolso do Bolsa Família, para evitar qualquer tipo de fraude. Eu não estou no cadastro único, mas eu utilizo um CPF e fica muito mais difícil de controle governamental nesse segmento. Mas, por exemplo, a gente vai dirimir também muitas questões que travam muito a economia de modo geral. Por um exemplo, frango está na cesta básica, em regra, dos estados. Mas o frango que está, por exemplo, no estado de Pernambuco, é o frango in natura. Então, muitas vezes, eu vou comprar meu fornecedor de São Paulo, do sul do país. É impossível ser in natura porque, diante do frete da logística, ele vai ter que vir congelado para eu poder revender posteriormente. Sim. Aí, quando chegava na fronteira do estado de Pernambuco, dizia, a isenção é in natura. Eu disse, mas não tem como ser in natura, porque se for literalmente in natura, o frango vai vir estragado. Então, por isso que é congelado, mas eu tenho isenção. E não tinha essa barreira muito grande no estado de Pernambuco e que se repete em outros estados da federação, assim como, por exemplo, frutas cítricas. Frutas cítricas, se você fizer qualquer tipo, por exemplo, na laranja, de
de alteração aqui no estado de Pernambuco, você tributava. Mas já no estado do Paraná não tem isso. Pode ser uma laranja embalada, congelada. A reforma vem para ajudar muito nesse sentido, né? De tirar a por complexidade. Exemplo, você vai passar a ter uma cesta básica nacional. Essa é um outro ponto de regulamentação. Não foi colocado o que vai ser essa cesta básica nacional. Também não vai ser em nível constitucional. Faz sentido não ser em nível constitucional. Aí você vai precisar ter um projeto de lei que regulamente essa questão e a gente vai regulamentar a cesta básica para poder ela ser uma cesta básica válida em todos os estados. Essa questão também dos impostos que existem hoje de fronteira e todo esse mecanismo de protecionismo entre estados, isso é algo que também a reforma tende a combater esse tipo de questão, porque, de certa forma, salvo raríssimas exceções, a gente tem que ter um cuidado com esse protecionismo interno, entendeu? Porque você, muitas vezes, a gente às vezes até critica esse protecionismo do ponto de vista de um país para outro, né? Não pode ser protecionista, senão você, no final das contas, vai estar fazendo as pessoas pagarem mais caro aqui e tal. E existe um protecionismo entre estados, às vezes tão grande ou maior do que o próprio protecionismo que a gente tem de fora para dentro. E esse protecionismo entre estados é o Brasil brigando com o próprio Brasil, né? Então, isso tende a diminuir. E em relação à cesta básica, vai ser uma cesta básica só, nacional, que vai ser colocada, e a tendência é a gente tentar fugir de certas complicações que existiam nessa questão da cesta básica também, porque às vezes o cara dizia, não, o peixe vai entrar na cesta básica, aí o cara coma um quilo de salmão com isenção de imposto. O queijo, eu vou entrar numa luta para que a gente possa colocar leite e derivados do leite, queijo dentro da cesta básica. Que isso é importante, inclusive, aqui para o estado de Pernambuco, que tem uma produção de queijo, de leite, Verdade. também tem uma bacia leiteira e tal. Mas a gente quer que seja o queijo que realmente seja um queijo de uma cesta básica. E não você tá pegando um queijo daqueles Prêmio, que é não sei quantos reais o quilo, um queijo prêmio, e você tá colocando dentro de uma cesta básica, entendeu? Aí esses detalhes é que a gente ainda vai ter que vencer. Perfeito. Pedro, eu vou partir para a minha última pergunta e vou passar a bola para Paulinho, fazer a última dele, tá? E fechar esse podcast aí com chave de ouro, que tá arretado. Eu queria saber, né? A gente falou muito sobre a reforma tributária, você explicou os bastidores e dentro disso me chamou muita atenção a questão da habilidade política, né? Ela só foi possível através da habilidade política do atual governo, que é indiscutível. Enfim, o líder do governo trabalha muito bem nesse sentido, que é algo também que a gente via muito no teu pai, né? Aquela habilidade de permear tanto na oposição como na situação de uma maneira incrível, né? E passar coisas que a gente nem imaginava. E ele me inspirava muito enquanto político. Eu queria ser político, né? No primeiro período da faculdade de Direito, o professor perguntou, quem daqui quer ser político? Só eu, levantou a mão. Muito inspirado no seu pai, né? E em relação a isso, eu queria te perguntar duas coisas, né? Vocês chegaram também, tem essa carga, óbvio, né, de teu avô ser um grande político, teu pai ser um grande político, e vocês vieram com essa linha. Pô, mas será que eles vão vir só João, Pedro, enfim, a família, né? Porque a família é de políticos, e vocês já demonstraram que não, que vocês são extremamente técnicos, que vocês são extremamente habilidosos também, né? E vocês vão construir a história de vocês, enfim, tenho certeza, uma brilhante história na política aqui nacional. Tá? E aí eu queria te perguntar, como é essa preparação que vocês tiveram, né, para chegar aqui e encarar toda essa desconfiança e esse peso de serem filhos de Eduardo, né, e superarem isso com tanto brilhantismo? E segundo, falando aí pessoalmente de Pedro, quais são os teus próximos passos, né? O que é que você almeja enquanto político? Em relação à preparação, acho que o mais importante dentro da política é esse conjunto de valores mesmo, de o que é que você acredita que está fazendo ali na política, para que você está dentro da política. Esses valores a gente, graças a Deus, aprendeu desde cedo a cultivar. E dentro deles, assim, a Raiz até resumia em alguns, dizia assim, uma defesa inegociável da democracia, não precisa nem dizer isso. O tempo que a gente viveu sem democracia aqui no país foi o tempo que a Raiz precisou passar 15 anos fora, morando fora com toda a família.
exilado em relação a isso. Então, a gente sabe o peso de não se ter democracia. Era o respeito da luta e da organização da luta do povo. Então, entender que toda essa transformação vem das pessoas e quando essas pessoas se organizam em associação, em movimento, em tudo mais, isso dá muito mais peso e que é preciso garantir que as pessoas possam se organizar e possam ter essa luta organizada. E também uma defesa da soberania nacional e da soberania popular. A gente precisa defender o Brasil, os interesses do país. Tem um monte de gente, e eu acho que isso vem muito da visão de Arraes de ter morado 15 anos fora. Ele entender que tem um monte de gente no mundo inteiro querendo mandar e dizer o que é para a gente fazer e que a gente tem que fazer o que seja bom para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, essa defesa da nossa soberania e esse olhar prioritário para aqueles que foram historicamente excluídos. Esses eram os conjuntos de valores. Eu acho que isso é o principal aprendizado, são esses valores. Depois, o resto do aprendizado foi muito na prática mesmo, da gente estar vivendo, convivendo e da gente estar enfrentando tudo isso. João se elegeu prefeito com 27 anos. João teve a oportunidade de conviver com meu pai quando ele era governador, mas João não sentava do lado do gabinete de Eduardo para saber como é que Eduardo governava o Estado. Muita coisa ele foi aprendendo ali no dia a dia com as pessoas que estavam junto, com o ouvir falar, com conversar, e foi imprimindo a marca dele também, de quem estudou engenharia, de quem tem formação e tudo mais. Eu acho que foi muito isso. Em relação aos próximos passos, a gente vive ainda um momento muito desafiador no Brasil. Eu acredito que esse momento demanda que exista um esforço ainda de defesa dessa democracia e da democracia não só enquanto um discurso vazio, mas entender que dentro da democracia a gente precisa saber quais são os limites que existem, qual é o limite desse jogo aqui e saber ter uma leitura muito clara de quem está dentro desse limite. Um cara que é conservador, que está lá na Câmara defendendo um eleitorado que botou ele lá para defender ideias conservadoras, ele está dentro do jogo da democracia, como está também aquela pessoa que é de esquerda, como está aquela pessoa que é de centro. A gente precisa entender que tem que existir uma concordância mínima entre todo mundo que está na democracia. Não dá para dizer que eu estou numa democracia e eu discordo de 100% da outra pessoa, porque senão ou eu ou ele está sendo autoritário de alguma forma, né? Se os dois concordarem no contexto de como a democracia se dá, a gente tem que aprender a conviver nessa diferença. E eu acho que esse desafio, eu acho que ajudar nessa consolidação e ajudar nessa representação do povo de Pernambuco na Câmara hoje é o projeto que a gente tem 3 anos aí para frente. Tem muita coisa que a gente se comprometeu a lutar, que vai seguir lutando em relação à questão da educação, da transição energética, de várias outras coisas, mas eu acho que o trabalho maior é a gente ajudar a assentar essa coisa que ficou muito difícil por conta dessa polarização, dessa radicalização, das pessoas não terem a capacidade de sentar, de conversar, de ouvir, de discordar, e eu acho que talvez cumprir esse papel seja uma das partes mais importantes do que a gente tem aí para esse curto e médio prazo. Pedro, eu, antes de fazer minhas perguntas, que eu tenho 2, felizmente a gente já está se caminhando para o final, foi um bate-papo extremamente enriquecedor, assim como eu já esperava, na verdade, e eu queria deixar registrado, na verdade, os meus agradecimentos, porque foi uma aula, né? Verdade. Me sinto muito feliz em saber o quanto, apesar de lhe conhecer desde Tu novo, tem quantos anos hoje, Pedro? Eu tô com 28. Caramba, que legal. tão novo, e saber o quanto você desenvolveu como ser humano, de modo geral, não só como político. Mas eu queria uma preocupação que, sobretudo, tem do mercado de capitais, apesar de sentir que o mercado está otimista em relação não só ao governo, mas em relação ao panorama, sobretudo pela conjuntura macroeconômica que favorece o Brasil, de que este ano a gente vai prosperar muito. Vamos caminhar para frente. Mas existe talvez uma certa resistência ou uma precaução no que se refere à política excessivamente expansionista, política fiscal excessivamente expansionista, que tem no discurso enraizado do novo chefe do Poder Executivo, em contrapartida de toda a falta de crescimento do poder de compra da população, em detrimento a de que você não consegue, diante do aumento da carga tributária, passar essa tributação para o consumidor final. Esse é o primeiro ponto. Como a gente vai tentar combater isso, até pelo fato de que hoje temos um Banco Central autônomo, né? E que se houver uma pressão inflacionária, vamos ter elevação nas taxas de juros, o que também compromete todos os setores de modo geral. E eu quero ver como é que talvez o governo pense em relação a isso e ponderando sempre a situação de Haddad, que no meu ponto de vista, que deixo registrado que está fazendo um trabalho singular,
trabalho realmente digno de elogios. E o segundo ponto é o seguinte, uma decisão, no meu ponto de vista, acertada do governo, foi a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Não só pela capacidade, talvez, de comunicação, interlocução entre vários setores e diferentes pensamentos, talvez, de pessoas, talvez, inversamente proporcional no sentido de direita e esquerda, além da gente já ter uma política extremamente heterogênea hoje, mas da sua capacidade técnica do ponto de vista jurídico, que eu acho que precisa muito no STF. Eu acho que foi uma decisão acertada e eu queria que você fizesse essas duas ponderações da política fiscal excessivamente, talvez no discurso expansionista, e como a gente vai se proteger em relação a isso e continuar crescendo, e da indicação do ministro Flávio Dino, o quanto isso agrega para a nossa Suprema Corte. Em relação a essa questão da política fiscal, isso vai ser uma discussão que, inclusive, está hoje, de certa forma, dividindo opiniões na própria base do governo, às vezes até dentro de integrantes do governo, você escuta discursos distintos. O que é que eu entendo hoje? É preciso fazer um esforço, sim, de melhorar essa qualidade do gasto público, de você reduzir através da eficiência e tudo mais, e que esse esforço precisa ser constante. É feito a história diz que despesa é feito unha, né? Que tem que estar sempre cortando. Então, cortando, mas cortando com qualidade. Não vai cortar o dedo para cortar a unha. E dentro dessa questão, também entender que a gente sai de um momento recessivo, que você viveu uma crise por conta da Covid e de tudo mais, que determinados investimentos que são feitos são importantes para você botar a cabeça de fora nesse processo. E, no final das contas, ver como é que essa conta vai fechar. Hoje tem esse compromisso que foi firmado de um déficit zero, que eu não sei se esse compromisso vai ser cumprido. E que a busca por esse déficit zero, eu entendo que tem que ser com inteligência no corte das despesas, e também entendendo que você não pode dar qualquer tipo de arroxo ou de atitude fiscalista. Por exemplo, hoje o presidente Lula estava falando em relação à tributação do imposto de renda. Você precisa isentar até 2 salários mínimos do imposto de renda. Não faz sentido que o cara ganhou um aumento agora do salário mínimo, ele passar a pagar imposto de renda tendo só recebendo 2 salários mínimos. Então, essas questões que eu acho que tem que ter um cuidado e não entender, não, tem que... porque agora com o arcabouço, com tudo, você acaba que fica, a gente tem que de todo jeito chegar nesse déficit zero. E, às vezes, fazer atitudes que não contribuem com a economia do país de maneira geral. Eu acho que é esse balanço que tem que encontrar, sabendo que não dá para a gente achar, não, vamos fazer o déficit zero e vamos reduzir totalmente o investimento público, vamos parar obra, ação importante. Não é isso. O déficit zero tem que ser com eficiência nesse corte e com justiça na questão fiscalista. Eu acho que é esse caminho que tem que encontrar. E se encontrar esse caminho, eu acho que a gente tem uma tendência de acontecer em 2024 a mesma coisa que aconteceu em 2023. Das expectativas de crescimento subirem, até porque hoje a expectativa de crescimento do ano de 2024 é menor do que a gente cresceu em 2023. E em relação ao segundo ponto do Flávio Dino, isso foi até o novo procurador do Ministério Público de Contas, até deu uma aula, ele dá aula também, né? Ele deu uma aula no discurso dele, o Ricardo Alexandre, falando sobre essa questão da harmonia entre os poderes. E falando dessas grades, que devem ser grades elásticas que seguram, nas palavras dele, grades elásticas que seguram os poderes. Então, é uma grade, mas assim, se o negócio estiver muito tenso, como esteve, por exemplo, em 2022, esteve muito tenso. O presidente se calou, ficava mandando um monte de recado cifrado, a turma na frente do quartel falando 72 horas, e a situação era tensa, podia acontecer alguma coisa. O que aconteceu foi o quebra-quebra do 8 de janeiro, não foi nada maior do que isso, mas poderia acontecer um golpe de Estado ou qualquer coisa. Diante daquele momento tenso, é normal que você dilate ali a grade e diga, a gente precisa tomar a mão daquele negócio, senão vai dar errado. Mas agora tem que ser um movimento de você voltar a botar as coisas dentro da casinha, entendeu? E você tentar ter essa harmonia mais pacífica entre os poderes, menos tensionamento. Eu falo isso do STF, eu falo isso da própria Câmara dos Deputados, onde o nível de tensionamento entre Câmara e Executivo, apesar de a gente ter votado as coisas mais importantes, mas a gente viveu um nível alto de tensionamento o ano inteiro, e eu acho que isso a gente tem que dar uma acalmada nesse tensionamento entre os poderes, e dentro dessa acalmada, o Flávio Dino pode sim cumprir esse papel.
ele estava como ministro no momento da combatividade e tudo mais, mas ele é um político muito habilidoso também, né? É lógico que ele vai ser ali agora um juiz, mas a habilidade que ele tem como político ajuda ele a fazer a leitura de quando é o momento e qual é a posição onde ele deve estar tensionando e qual é a posição que ele deve estar pacificando. Eu acho que ele vai poder contribuir com isso. E o último ponto também eu vou trazer do discurso do Ricardo Alexandre, também citar aqui mais uma vez, ele falando que existia um acordo não formal na Suprema Corte Americana, onde você avaliasse somente as questões formais da indicação. O que é que o ministro do Supremo tem que ter? Ele tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Você não tem que ir ali, porque você é um senador bolsonarista, você dizer que a indicação de Lula tem que ser um juiz que pense igual a você. Você tem que ver se aquele cara tem notório saber jurídico e tem reputação ilibada. Da mesma forma, se espera o contrário. Quando Bolsonaro indicou o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques também, se você olhar assim, o cara tem reputação ilibada, tem notório saber jurídico, o Bolsonaro está na prerrogativa dele de indicar o ministro Supremo. Então, acho que quando as coisas acalmarem também, esse tipo de tensionamento por conta de uma indicação ou outra, a gente tem que saber respeitar também os poderes de cada um. Perfeito. Pedro, meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo. Né? Foi uma aula de política, de habilidade, de técnica, um pouco também de empreendedorismo, de marketing. Né? Fico muito feliz. Obrigado também a Paulo por ter lhe trazido. Né? Obrigado pelo teu tempo da tua agenda, que é tão concorrida. Senhoras e senhores, Pedro Campos, né? Mais um episódio grandioso aqui entregue pela Itscast. Paulinho, obrigado. Valeu, Pedrão. Muito obrigado e com certeza para mim foi uma excelente oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu.